Na primeira menção da oferta de manjares, no segundo capítulo do livro de Levítico, é notável que a flor de farinha utilizada na oferta representa, de maneira simbólica, a perfeição da vida do Senhor Jesus, uma vida em que todas as virtudes morais estavam equilibradas com total harmonia. Nessa oferta não havia derramamento de sangue, nem qualquer referência a pecado ou expiação. No entanto, mesmo sem esses elementos, é possível perceber sinais de sofrimento, pois trata-se de uma representação de uma vida vivida em pleno serviço, marcada pela devoção em meio à dor, o que agradou profundamente a Deus. 3 vezes ao longo daquele capítulo, aparece a instrução sobre a aplicação de azeite à oferta de manjares em suas diversas formas, utilizando 3 palavras distintas que apontam para significados simbólicos importantes. Em algumas ocasiões, o azeite era amassado junto com a flor de farinha, versículos 4 e 5. Em outras, o azeite deveria ser derramado sobre a oferta, versículos 1 e 6, e ainda havia ocasiões em que a oferta era untada ou ungida com azeite, versículo 4. A oferta, portanto, podia ser amassada, ungida ou saturada com azeite. O azeite, nas Escrituras, aparece como um símbolo constante do Espírito Santo. Quando se observa a vida do Senhor Jesus, a relação entre o Filho de Deus e o Espírito pode ser vista nessas 3 formas: amassado, ungido e saturado. No mistério da encarnação, é como se a farinha e o azeite fossem amassados juntos. No batismo no Rio Jordão, é como se ele fosse ungido. Durante o seu ministério, pode-se ver uma vida completamente saturada com o poder do Espírito. Esses aspectos, contudo, devem ser considerados com reverência. No que diz respeito à encarnação, muitos tentaram, mesmo que com boas intenções, explicar o funcionamento físico da concepção milagrosa do Filho de Deus no ventre da Virgem. Tais tentativas são em vão, e algumas chegam a ser irreverentes. O crente não é chamado a explicar esse mistério, mas a aceitá-lo com fé. Conforme se lê na primeira epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Foi dito que ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Os detalhes dessa obra divina pertencem ao Senhor, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. A declaração mais direta sobre esse evento está no Evangelho segundo Mateus, onde se afirma que Maria achou-se ter concebido do Espírito Santo. O anjo Gabriel também disse a ela: Não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Quando ela perguntou como isso aconteceria, Gabriel respondeu: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículos 30 a 35. Essa operação do Espírito Santo resultou no cumprimento da profecia registrada em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Era como se, milagrosamente, o azeite e a farinha fossem unidos no ventre daquela jovem piedosa de Nazaré, que se tornaria a mãe virgem do Messias prometido. Esse evento transcende a compreensão humana, mas é aceito com alegria por aqueles que amam a palavra de Deus e o Filho de Deus. Para estes, é suficiente saber que ele foi concebido do Espírito Santo. O Evangelho segundo João resume: E o Verbo se fez carne. Capítulo 1, versículo 14. E na carta aos Filipenses é dito que o Filho eterno foi achado em forma humana. Capítulo 2, versículo 8. Com o passar do tempo,
Após a visita do anjo, Maria deu à luz ao seu filho. O menino crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo 52. Nos primeiros dias de vida do menino, Simeão foi conduzido pelo Espírito ao templo no momento exato em que José e Maria chegaram para apresentar o menino conforme ordenava a lei. Um par de rolas ou 2 pombinhos, versículos 22 a 24, livro de Levítico, capítulo 12, versículos 2, 6 e 8. O Espírito Santo é mencionado 3 vezes nesse episódio. Simeão era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo 25. O mesmo Espírito lhe havia revelado que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Versículo 26. Guiado pelo Espírito, Simeão tomou o menino nos braços, bendisse a Deus e profetizou. Versículos 28 e 34. Com cerca de 30 anos, Evangelho segundo Lucas, capítulo 3, versículo 23, o Senhor Jesus deixou Nazaré e foi até o Rio Jordão, onde João batizava. Todos os evangelhos relatam esse evento. Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, versículos 13 a 17. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículos 9 a 11. Evangelho segundo Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 32. Ainda que João não mencione o batismo em si, ele testifica que o Espírito desceu sobre ele dos céus abertos. Embora o batismo de João fosse para arrependimento, Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, versículo 11, o Salvador, sendo sem pecado, não necessitava disso. Contudo, ele quis se identificar com os que se arrependiam. Ao se colocar ao lado deles nas águas, era como se anunciasse sua futura obra no Calvário, onde de forma plena ele tomaria o lugar deles. No seu batismo, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba. A imagem é significativa. Um cordeiro manso sendo ungido com uma pomba delicada. Nada havia no cordeiro que pudesse assustar a pomba. É como se a oferta fosse ungida com azeite. Essa unção é mencionada por Pedro em sua pregação. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 37 e 38. Essa unção não foi para conferir a ele algo que lhe faltasse, pois, como Filho de Deus, ele possuía em si mesmo toda a plenitude. Ao contrário dos servos de Deus, que precisam ser capacitados, ele já possuía poder inerente. A unção foi uma manifestação pública da aprovação divina sobre o seu ministério. Nesse momento, também se vê a manifestação da Trindade. O Filho encarnado está nas águas, o Espírito desce sobre ele e o Pai declara desde os céus seu prazer. 3 pessoas divinas atuando em perfeita unidade no plano de redenção. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas relatam que foi pelo Espírito Santo que o Senhor Jesus, logo após ser batizado, foi conduzido ao deserto para enfrentar o diabo. A Escritura declara que ele estava cheio do Espírito Santo e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde permaneceu quase 6 semanas em isolamento e tentação, conforme se lê em Lucas, capítulo 4, versículo 1. Não se afirma, em parte alguma, que ele tenha sido enchido com o Espírito da mesma maneira que os crentes são hoje, como foi o caso de Zacarias, Isabel e João Batista, Lucas, capítulo 1, versículos 15, 41 e 67. Ou como ocorreu com Pedro e Paulo, Atos, capítulo 4, versículo 8 e capítulo 13, versículo 9, e com Estevão e Barnabé, Atos, capítulo 7, versículo 55 e capítulo 11, versículo 24. Esses foram cheios do Espírito
em momentos distintos, como uma capacitação especial. No entanto, com o Senhor Jesus era diferente. Ele sempre foi e sempre esteve cheio do Espírito Santo. Em completa submissão, ele se entregou sem resistência à direção do Espírito, mesmo sabendo que enfrentaria o adversário no deserto da Judéia. É necessário reafirmar com clareza: o Senhor Jesus era absolutamente impecável, incapaz de pecar. Ele não apenas não pecou, como também era impossível que pecasse. Não havia em sua natureza qualquer inclinação que respondesse às sugestões do mal. Por isso, ao tratarmos da tentação no deserto, é essencial entender corretamente o sentido da palavra tentação. Nos homens decaídos, significa uma atração ao pecado, um impulso ao mal. Isso jamais poderia ser dito do Salvador. No seu caso, a tentação deve ser compreendida no sentido de teste ou prova. A palavra grega usada é peirazo e, conforme definido, significa examinar, testar, provar ou experimentar. Exemplos desse uso podem ser vistos em João, capítulo 6, versículo 6, Atos, capítulo 16, versículo 7, 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, Hebreus, capítulo 11, versículo 17, Apocalipse, capítulo 2, versículo 2 e capítulo 3, versículo 10. O Senhor foi testado por Satanás não para que fosse verificado se ele pecaria, mas para que, conforme o plano divino, ficasse claro desde o início de seu ministério que ele era, de fato, impecável. Ele não poderia pecar, mesmo sendo provado em todas as áreas: corpo, alma e espírito. Satanás tentou minar sua dependência, sua obediência e sua paciência, mas ele não se desviou, nem poderia ter se desviado da vontade do Pai. Passados 40 dias no deserto, Jesus voltou a Galiléia, ainda no poder do Espírito. Lucas, capítulo 4, versículo 14. Tendo sido testado como o ouro puro, sem qualquer mancha, retornou para iniciar seu ministério público, que duraria cerca de 3 anos. Durante esse tempo, glorificaria a Deus, abençoaria muitos e sofreria profundamente. Conduzido pelo Espírito ao deserto, ele voltou no poder do mesmo Espírito. Na profecia de Isaías, capítulo 42, versículo 1, o servo do Senhor é apresentado com estas palavras: pus o meu Espírito sobre ele. Embora fosse uma profecia, ela revela a comunhão constante entre o servo divino e o Espírito de Deus. Sendo que o fruto do Espírito é descrito em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, é natural encontrar esse fruto plenamente manifestado na vida daquele que andava em perfeita comunhão com o Espírito. O amor é o primeiro fruto mencionado. O Senhor Jesus demonstrava amor por todos, inclusive por aqueles desprezados pela sociedade. Ele amava os publicanos e pecadores, como se observa em Mateus, capítulo 11, versículo 19, e Lucas, capítulo 7, versículo 34. Ele amava os rejeitados, os enfermos, os esquecidos. Mas havia um amor especial por seus discípulos. Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João, capítulo 13, versículo 1. Apesar de suas falhas, ele nunca deixou de amá-los. O gozo, embora pareça paradoxal diante das suas dores, também estava presente. Era o homem de dores, Isaías, capítulo 53, versículo 3, mas também aquele ungido com o óleo de alegria, Salmos, capítulo 45, versículo 7, Hebreus, capítulo 1, versículo 9. Esse gozo vinha da perfeita obediência ao Pai. Ele desejava que os seus discípulos conhecessem o seu gozo. João, capítulo 15, versículo 11. Regozijou-se no Espírito Santo, conforme registrado em Lucas, capítulo 10, versículo 21. Também manifestou alegria ao encontrar a ovelha perdida, Lucas, capítulo 15, versículos 5 e 6, e se regozijou ao adquirir, com grande custo, o campo que continha o tesouro escondido,
Mateus capítulo 13, versículo 44. Havia ainda o gozo que lhe estava proposto após o sofrimento da cruz. Hebreus capítulo 12, versículo 2. E o gozo que compartilhará com seus servos fiéis. Mateus capítulo 25, versículos 21 e 23. A paz também era uma marca clara. Ele é o príncipe da paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Com serenidade, enfrentou a oposição, os insultos e a morte. No Getsêmani, expressou submissão dizendo: não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas capítulo 22, versículo 42. Diante do sumo sacerdote, permaneceu em silêncio mesmo quando o injuriavam. Mateus capítulo 26, versículo 67. Na presença de Pilatos e Herodes, não respondeu nada. Mateus capítulo 27, versículo 14, causando admiração no governador romano. Sua longanimidade, outra expressão do fruto do Espírito, foi evidente em sua paciência com os homens. Instruía-os com ternura, aguardando o tempo necessário para que entendessem. No caminho para Emaús, conduziu os 2 discípulos gradualmente à compreensão, Lucas capítulo 24, mesmo sendo eles tardios para crer. A benignidade, ou gentileza, estava sempre presente. Em contraste com os escribas e fariseus, ele era acessível até mesmo às crianças. Marcos capítulo 10, versículos 13 a 16. Davi declarou que a brandura do Senhor o engrandeceu. Segundo Samuel capítulo 22, versículo 36. Salmos capítulo 18, versículo 35. A mesma brandura se via em Cristo, lembrada posteriormente por Paulo, segundo aos Coríntios capítulo 10, versículo 1, mesmo sem tê-lo conhecido em carne. A bondade é um atributo divino. Tu és bom e fazes bem. Salmos capítulo 119, versículo 68. E essa bondade se revelou em Jesus de Nazaré, que andava fazendo o bem. Atos capítulo 10, versículo 38. Quando lhe chamaram de bom mestre, respondeu apontando para Deus como o único bom, numa afirmação velada da sua divindade. Mateus capítulo 19, versículos 16 e 17. Marcos capítulo 10, versículos 17 e 18. Lucas capítulo 18, versículos 18 e 19. A fé ou fidelidade foi igualmente notável em sua vida. Desde o ventre era dependente de Deus. Salmos capítulo 22, versículo 10. Vivia por fé, e até os seus inimigos notaram isso. Confiou em Deus, livre-o agora. Mateus capítulo 27, versículo 43. Salmos capítulo 22, versículo 8. Quanto à mansidão, ele afirmou: sou manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11, versículo 29. Só ele, em perfeição moral, poderia dizer isso sem qualquer traço de orgulho. No início do seu ministério, declarou: bem-aventurados os mansos. Mateus capítulo 5, versículo 5. E ele mesmo era o exemplo máximo dessa bem-aventurança. A temperança, compreendida como autocontrole, foi manifesta em sua atitude diante das provocações. Apesar das acusações e zombarias, manteve sua dignidade. Quando poderia ter invocado legiões de anjos, permaneceu em silêncio e suportou com majestade. Durante todos os seus 33 anos de vida, o fruto do Espírito se manifestou plenamente em equilíbrio perfeito. Pus o meu Espírito sobre ele, disse o Senhor em Isaías, capítulo 42, versículo 1. E esse Espírito foi visto de forma concreta na vida daquele que era a verdadeira realidade das figuras e ofertas do Antigo Testamento. Depois de ensinar nas sinagogas da Galileia, o Senhor Jesus foi para Nazaré, a cidade onde havia sido criado. Ele conhecia intimamente aquela sinagoga e também era bem conhecido entre os moradores do lugar. Por muitos anos ele participara regularmente das reuniões sabáticas, mas naquele dia algo seria diferente. No sábado, como era seu costume,
ele entrou na sinagoga e, ao surgir a oportunidade, levantou-se para fazer a leitura da porção das Escrituras. Era comum que qualquer homem judeu adulto pudesse fazer essa leitura. Então o atendente lhe entregou o rolo sagrado. Com tranquilidade, o Senhor encontrou o trecho desejado. Naquela época, ainda não havia a divisão em capítulos e versículos como conhecemos hoje, mas ele sabia exatamente onde estava a passagem, pois era o verdadeiro bem-aventurado que tinha prazer na lei do Senhor, e nela meditava de dia e de noite, conforme está escrito no livro dos Salmos, no capítulo 1 e versículo 2. Ele abriu o rolo exatamente na parte que hoje corresponde ao livro do profeta Isaías, no capítulo 61, e leu: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Após ler essas palavras, fechou o rolo, devolveu-o ao servo da sinagoga e se assentou. Então declarou àqueles que o ouviam que aquela escritura se cumpria diante dos seus olhos, conforme está registrado no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 4, dos versículos 14 até o 19. Nas palavras iniciais da leitura feita pelo Senhor, há uma clara menção à Trindade. O Espírito do Senhor é sobre mim. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito estavam presentes em harmonia perfeita no momento do batismo de Cristo, agora eles também se manifestavam unidos no seu ministério. O uso do verbo ungiu-me remete à prática judaica de ungir profetas, sacerdotes e reis para o desempenho de suas funções. Se aqueles homens em Nazaré tivessem discernimento espiritual, teriam percebido que diante deles estava aquele que havia sido divinamente ungido para exercer simultaneamente os três ofícios: profeta, sacerdote e rei. Mais tarde, o apóstolo Pedro declararia que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, como está registrado no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 10 e versículo 38. No poder dessa unção, o Senhor começou a declarar sua missão: pregar boas novas aos pobres, consolar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos, libertar os oprimidos. Em cada uma dessas ações, vemos a manifestação do seu ofício profético, sacerdotal e régio. Ele ensinava e pregava a palavra de Deus como profeta, consolava os sofredores como sacerdote e libertava os cativos como rei, com autoridade. Era o grande médico, restaurando vidas, curando enfermidades físicas e espirituais. O Evangelho segundo Mateus resume assim sua obra: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, como se lê no capítulo 4, versículo 23, e também no capítulo 9, versículo 35. Um dos aspectos marcantes do ministério do Senhor foi a expulsão de demônios. Notavelmente, a maioria dos casos registrados ocorreu na Galileia. Raramente se encontra relato de possessão demoníaca na Judéia. Duas razões podem ser consideradas para essa predominância galileia. Primeiro, por ser a região onde o Senhor viveu durante 30 anos e onde grande parte de seu ministério foi realizada, o inimigo pareceu intensificar ali sua atividade. Segundo, porque a Galileia era uma província mais simples em comparação com a Judéia, onde se localizava Jerusalém, o templo, o sumo sacerdote e o sinédrio. Esses elementos talvez oferecessem certa resistência espiritual à ação demoníaca. Há algo profundamente triste no fato de uma das primeiras manifestações demoníacas ter ocorrido dentro de uma sinagoga. Um homem com espírito imundo parecia ser tolerado ali, ao passo que o Senhor foi rejeitado por palavras de graça, como registrado no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 1, versículo 23,
E no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 4, versículos 28 e 33. Em outro extremo, houve o episódio do homem possuído por uma legião de demônios, vivendo entre os sepulcros em Gadara, relatado em Lucas, capítulo 8, versículos 26 até 36. E ainda há outras ocasiões em que, ao cair da tarde, traziam ao Senhor todos os enfermos e endemoniados, e ele curava muitos e expulsava diversos demônios, como se lê em Marcos, capítulo 1, versículos 32 e 34. Contudo, nem todos ficaram maravilhados com esses sinais. Os fariseus reagiram de maneira cruel e blasfema. Em certa ocasião, enquanto as multidões se admiravam e diziam que nunca se vira algo semelhante em Israel, os fariseus acusavam o Senhor de expulsar os demônios pelo poder do príncipe dos demônios, conforme está em Mateus capítulo 9, versículos 33 e 34. Em outra ocasião, repetiram a acusação, afirmando que ele expulsava demônios por Belzebu, príncipe dos demônios, como relata o capítulo 12 do mesmo Evangelho, versículo 24. Essa acusação era extremamente séria. Atribuir a Satanás o poder pelo qual o Senhor realizava milagres era não apenas um absurdo lógico, mas uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele argumentou com sabedoria: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsasse Satanás, estaria dividido, e seu reino não se manteria. Assim está escrito em Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 26. Mais grave ainda era o fato de que essa blasfêmia consistia em desprezar a obra do Espírito de Deus. A expulsão de demônios era uma evidência clara de que o reino de Deus havia chegado até eles, como afirma o Senhor em Mateus, capítulo 12, versículo 28. Ao atribuir ao diabo uma obra realizada pelo Espírito Santo, os fariseus estavam incorrendo em um pecado que não teria perdão, nem neste mundo, nem no porvir. O Senhor disse: todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E, se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoada, nem neste século, nem no futuro, como está registrado em Mateus, capítulo 12, versículos 31 e 32. Esse pecado consistia em atribuir ao poder do diabo as obras que o Senhor realizava pelo Espírito de Deus. A gravidade disso está em que o Espírito Santo é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, quem ilumina os corações obscurecidos e apresenta o Evangelho. Se alguém rejeita deliberadamente a ação do Espírito, que outro meio restaria para levá-lo ao arrependimento? Ainda que muitos falem contra Cristo, o Espírito pode operar e conduzi-los à salvação. Mas, se o ministério gracioso do Espírito é rejeitado e difamado, o arrependimento se torna impossível. E sem arrependimento não há perdão. Rejeitar o Espírito Santo é rejeitar toda esperança de salvação. Os cristãos muitas vezes cantam palavras que expressam a realidade profunda do sofrimento do Senhor Jesus. Sempre no teu coração oprimido pesava um fardo de sofrimento. E embora essa declaração traduza uma verdade constante durante toda a vida do Salvador, houve sofrimentos no final de seu ministério terreno que sobrepujaram todos os anteriores. Mesmo sendo verdade absoluta que o Senhor Jesus se ofereceu voluntariamente e que ele caminhou de forma consciente rumo à cruz e à morte, a Escritura afirma que foi pelo Espírito Eterno que ele se ofereceu imaculado a Deus, conforme registrado na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Alguns estudiosos consideram que o termo Espírito aqui se refere ao Espírito pessoal do Senhor. Mas neste texto, considera-se que se trata do Espírito Santo.
Isso tem sido a compreensão mais comum entre os leitores do Novo Testamento, os quais, ao meditarem cuidadosamente na passagem, reconhecem nela uma referência à terceira pessoa da Trindade. O lugar do sacrifício foi o Gólgota, onde o Senhor Jesus levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, como está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. No entanto, o momento em que essa entrega total começa a se manifestar com mais clareza é quando, após a última celebração pascal com os discípulos, ele atravessa o ribeiro Cedron e entra no jardim chamado Getsêmani. Ali, com reverência, podemos observar a santidade da cena. O Senhor deixa 8 de seus discípulos em determinado ponto. Leva consigo Pedro, Tiago e João um pouco mais adiante, mas, indo ainda mais adiante, ele se isola para orar entre as oliveiras. O Evangelho segundo Mateus, no capítulo 26, dos versículos 36 ao 44, descreve essa cena com profundidade. O Senhor Jesus se entristece e se angustia profundamente. Ele declara que sua alma está cheia de tristeza até a morte. 3 vezes ele ora ao Pai, dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa linguagem santa revela o coração completamente submisso daquele que se entregava por nós. Enquanto Hebreus 9, verso 14, nos leva ao Calvário, fica evidente que o ministério do Espírito também está presente na submissão do Senhor Jesus no jardim. Toda a sua vida e ministério foram vividos em perfeita comunhão com o Espírito, e não haveria de ser diferente na hora da morte. Foi nesse espírito de plena entrega que ele aceitou ser preso à noite, com lanternas, tochas e armas, sendo conduzido de volta pelo vale de Cedron até a casa do sumo sacerdote. Ali, sem defesa e num julgamento injusto, o Senhor suportou escárnios e agressões, sendo mais tarde entregue aos romanos. Ele foi coroado com espinhos, coberto com um manto de púrpura, açoitado e carregou a cruz em suas costas feridas. Não houve resistência. Sua entrega já havia ocorrido no jardim, onde, em plena consciência, ele se oferecera. Sentenciado, foi levado ao Gólgota, onde foi pregado nas mãos e nos pés, tornando-se uma verdadeira oferta pelo pecado. Naquele momento, se cumpria a profecia de Isaías 53, versículo 6. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E lemos em Hebreus 9, 14, que foi pelo Espírito Eterno que ele se ofereceu imaculado a Deus. Foi o mesmo Espírito Santo que atuou em sua concepção milagrosa no ventre da Virgem, que o acompanhou durante toda a sua vida e ministério, e que agora estava com ele nos sofrimentos inefáveis que suportou como aquele que levou sobre si o pecado do mundo. Mas essa não é a conclusão da obra. Na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, encontramos que ele foi mortificado na carne, mas vivificado pelo Espírito. Novamente surge a questão: trata-se do Espírito Santo ou do Espírito pessoal do Senhor? Ainda que haja diferenças entre os estudiosos, sabemos que foi pelo poder do Espírito de Santidade que ele foi declarado Filho de Deus pela ressurreição dentre os mortos, conforme Romanos, capítulo 1, versículo 4. Paulo também menciona, em Romanos, capítulo 8, versículo 11, o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus. Ainda que o texto não afirme diretamente a ação do Espírito Santo na ressurreição do Senhor, a conclusão é natural. No último dia da festa dos tabernáculos, o Senhor Jesus prometeu rios de água viva para os que crescem nele, como lemos no Evangelho de João, capítulo 7, versículos 37 a 39. O versículo 39 explica que ele falava do Espírito Santo, que ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. O Espírito Santo viria como um presente do Cristo ressurrecto, e por isso sua vinda precisava aguardar a ascensão,
e a glorificação do Salvador. Os profetas e santos do Antigo Testamento certamente experimentaram algo do poder do Espírito Santo em seus dias, mas não o conheceram como um companheiro permanente. Isso seria uma realidade apenas na nova dispensação, que teve início após a ascensão do Senhor à glória. Por isso ele disse: Vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, eu vô-lo enviarei. Como registrado em João, capítulo 16, versículo 7. E ainda: Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. João, capítulo 15, versículo 26. Essas promessas se cumpriram e Pedro declarou: Exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis, como está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 33. Uma nova era havia sido inaugurada. Tudo isso está relacionado com a sagrada comunhão entre as pessoas divinas. Não é de surpreender que muitos desses aspectos ultrapassem a capacidade de compreensão humana. Às vezes, tudo o que podemos fazer é contemplar em adoração. A imensidão da glória do Eterno se revela justamente na unidade e ação conjunta do Pai, do Filho e do Espírito.